O Império Romano sempre é lembrado por suas poderosas legiões. As legiões romanas foram o mais próximo de um exército invencível na antiguidade. Uma pergunta muito feita é por que os romanos mudaram seu estilo de luta no final do Império do Ocidente. Foram as legiões que possibilitaram tantas conquistas e glórias em nome de Roma. César, Pompeu, Cipião Africano e muitos outros homens souberam que precisavam das legiões se quisessem glórias. Depois do terceiro século, os romanos foram abandonando seu estilo clássico de luta. Vamos saber o porquê. Bom, tem um ponto muito importante nesse fato. Primeiramente, o Império Romano nos seus primeiros 2 séculos era bem ofensivo e sempre invadia ou conquistava novos territórios. Por isso eles precisavam de um exército bem poderoso e ofensivo. As legiões romanas adaptaram novas armas e equipamentos à medida que foram sendo influenciadas por seus vizinhos para melhorar seus soldados e se tornarem mais efetivas e poderosas. Após os romanos perceberem que seu império estava grande demais, eles resolveram não se expandir mais e apenas defender suas fronteiras contra os bárbaros. À medida que a crise do século III terminava, os romanos se encontravam em uma posição muito enfraquecida. Embora o império tivesse sido unido novamente, ele não era mais o gigante imparável que tinha sido. Como estava com poucos recrutas, os italianos não estavam mais interessados em ingressar nas fileiras das legiões. Sem novas conquistas, faltou escravos e mão de obra para os trabalhos para manter a economia no império. Assim havia menos pessoas disponíveis para entrar no exército. Além disso, repetidas vezes generais poderosos marchariam sobre Roma se o atual imperador parecesse fraco. Isso criou uma dinâmica na qual o imperador romano tinha que liderar pessoalmente as legiões ou arriscar uma guerra civil. Os imperadores romanos aprenderam desde cedo que as legiões eram a chave para o poder. Se as legiões apoiassem o imperador estava seguro, não importa contra o que seria. Os imperadores romanos dariam cada vez mais às suas legiões salários mais altos do que antes na história imperial. Isso chegou ao ponto em que as legiões eram tão caras que não importava quanta receita Roma fizesse, eles não podiam pagar as legiões. Antes da crise, Roma tinha legiões ao longo das fronteiras. Essas legiões eram mais do que capazes de derrotar qualquer invasor hostil. À medida que o século III chegou ao fim, agora havia centenas de milhares de invasores inundando a fronteira, e o antigo método de defesa não estava mais funcionando. Sem recrutas, os romanos tiveram que contratar mercenários, bárbaros estrangeiros para trabalhar nas legiões. Os italianos ainda estavam servindo em posições de comando, mas isso só criou mais problemas. O exército adotou equipamentos diferentes do exército mais antigo do primeiro século. O gládio curto foi abandonado em favor da espada mais longa, escudos longos e curvos foram alterados para ovais e redondos, os dardos foram trocados por lanças e várias armas de longo alcance. A armadura tradicional foi trocada. Eles mudaram para um modo defensivo e mais leve de soldados, que ficaria além de tudo mais barato para o governo. As cidades foram fortificadas para resistir a secos. Enquanto isso, após a última divisão entre Império Ocidental e Oriental, o Império Oriental, que era mais rico e poderoso, iria mudar seu exército para uma forte cavalaria. Ao contrário da crença popular, o colapso do Império Romano do Ocidente não foi um fracasso militar. O exército permaneceu altamente eficaz até o fim e venceu praticamente todas as batalhas que lutou contra invasores externos. Mas o Império Ocidental era politicamente instável e economicamente inviável, desmoronou em torno dele mesmo. A ideia de que o exército posterior lutou como os bárbaros fizeram é simplesmente errada. Ele lutou como sempre, como uma força de combate altamente treinada e sofisticada que tinha flexibilidade para se adaptar às mudanças nas condições. Os fatores que impediram o Império Ocidental de continuar foi o fator populacional e econômico, ao contrário do Império Oriental, que durou por pelo menos mais 1000 anos. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, fico muito grato, peço que deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, e deixe nos comentários suas opiniões e sugestões de vídeos. Deem uma olhada nos livros que postamos, comprando pelo nosso link você ajuda o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.